O porquê que a felicidade alheia incomoda certas pessoas. Muitas vezes as pessoas misturam as palavras, né? Misturam a interação entre cobiça e inveja. Interessante que a palavra cobiça, ela vem do latim cupiditas, que do qual nós conhecemos como cupido, né? Então, a palavra cupiditas, né? Ela significa que é um forte desejo que guia a pessoa. É uma ambição em ser igual a outra pessoa. Ela está ambicionando. Ela não está agindo como ganância. Isso, visto que no hebraico, né, a mesma palavra, ela tem uma conotação de desejo forte, que se chama tarmud, algo que se deseja, né, com todo o ser, com toda a força. Então, a cobiça é um bem e um desejo do qual a outra pessoa possui, né? Então, a pessoa, por exemplo, quando tem a cobiça, ela deseja ter o que a outra pessoa tem, mas procura méritos para poder alcançá-la. Então, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar mais, começa a estudar mais, começa a investir. E a cobiça também ela pode ter um aspecto negativo. No caso de uma pessoa que rouba. A pessoa tem o desejo de ter o que a outra pessoa tem, mas como não tem a energia de lutar e de se entregar, né, para conquistar aquilo que deseja, ela rouba. Então a cobiça ela trabalha nesses dois aspectos. Ela tanto pode alavancar você a fazer o bem, ou uma pessoa que tem um caráter meio dúbio a fazer algo mal. Em detrimento, a inveja ela é um sentimento totalmente escondido, né? Ele é um sentimento que trabalha de um modo totalmente sorrateiro. Ela, ela é a dor pela alegria do outro. Ou seja, ela é cega. Ela te desvincula de si mesmo, porque não faz você ver como incapaz e não faz ver o outro como mais capaz do que você. Você está apenas olhando o sentimento que você tem por aquela pessoa. Então, aquela pessoa não se torna digno daquilo que ela possui, mediante a visão do invejoso, porque o invejoso, ele nunca se vê invejoso. Ele apenas se vê tolhido do desejo de querer conquistar algo. Mas só que ela não se dá o trabalho de correr atrás do seu próprio desejo. Ela quer de uma maneira muito mais fácil. É como se seu desejo fizesse parte da sua conquista. Não, eu desejo, eu quero. Ela, ela tenta encurtar esse espaço entre o trabalho e, e a conquista do bem, né? Então, por exemplo, o invejoso, né, como a mente dele trabalha de uma maneira totalmente diferente daquele que cobiça, o invejoso ele chega a abrir mão das próprias capacidades. Ele não se vê capaz. Ele deseja, mas não se vê capaz. Uma outra característica também, por exemplo, ele fomenta uma emoção que é totalmente cega, que é o caso da explicação que eu dei anteriormente, né? E, por exemplo, o invejoso ele não vê aquilo que você plantou para poder colher. O outro plantou, né, mediante o trabalho, esforço e colhe. O invejoso não vê isso, ele só vê a colheita. Ele despreza o trabalho do outro. Interessante que se formos verificarmos também o aspecto totalmente psicológico, né? Por exemplo, que uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é feliz, ela é totalmente expansiva, né? Ela pega, ela ilumina as outras pessoas. Essa pessoa pode ser mais inteligente, mais bonita, mais sagaz, consegue se desenrolar bem nos relacionamentos. E essas pessoas, e esse tipo de pessoa, na verdade, ele vai iluminando as outras pessoas em volta. No caso do invejoso, não. A luz que o outro tem possui no invejoso, brilha no invejoso uma espécie de sombra. Então, o invejoso ele sempre vai se desculpar
Ele sempre vai se sentir vítima porque a luz do outro o incomoda. Que seria mais ou menos, né, o complexo de sombra de Jung. Ou seja, aquela pessoa que ela lutou para vencer, ela conhece as suas virtudes e as suas fraquezas. O invejoso, ele não considera nem as suas virtudes e nem as suas fraquezas. Ele vai terceirizar no outro a causa da sua própria fraqueza. Ele não se vê totalmente como sombra. Ele não pega esse sentimento para poder melhorar como pessoa. O porquê? Porque o ser humano, ele para poder ser evoluído de uma certa maneira, ele trabalha muito com o conceito de autoconsciência, autoimagem. E a partir daí ele vai tolhando, né? Trabalhando o seu lado ruim para florescer, vamos dizer assim, o seu lado bom, né? Ou seja, ela tenta tolher os seus vícios para florescer a virtude, né? Então, ao me comparar com outro, eu deixo de me moldar, né? Então, de acordo com as minhas capacidades, mas só que o invejoso ele sempre se vê capaz, porque é uma moral totalmente autopreservativa. Ele não quer se colocar ao mundo. Então, a felicidade do outro, de uma certa maneira, incomoda o invejoso. Por quê? Porque a culpa de eu me sentir mal é porque o outro avança mais do que eu. Então, enquanto que o outro se coloca à prova, né, se testa no mundo, né, eu, para poder manter a minha integridade, eu não me coloco à prova, eu não me testo. Isso me faz ter uma característica totalmente ressentida em relação ao outro. Então, aquele que conquista, né, o invejoso vai chamar o quê? É metido, é prepotente, é rançoso, é uma pessoa totalmente que gosta de se mostrar. Mas na verdade o que o invejoso faz é apenas projetar esse sentimento no outro, porque ele está falando mais do sentimento que ele sente acerca da pessoa do que a própria pessoa. Porque visto como o outro está se dando bem na vida, o outro é mais bonito, mais simpático, né? Uma pessoa muito mais expansiva, em vez dele chegar no outro e pedir uma ajuda para o outro, para que o ajude a crescer junto, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que batalha para conseguir as coisas da vida, ela consequentemente vai ajudar outras pessoas, vão dar outras dicas. Mas o invejoso, ele não tem coragem de se expor como fraco. Então ele sempre prefere ficar na defensiva, xingando aquele que constituiu algo na vida, né? Então, o invejoso, ele sempre vai viver na sua própria sombra, né? Sempre culpando as suas mazelas em detrimento, né, da vitória e da conquista do outro. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, né, dê um joinha, se inscreva no canal, comentem e compartilhem. E ajudem esse nosso pequeno canal que ainda está crescendo. E muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.